Olá, meus amigos do Facebook, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração para abençoar, uma oração de crescimento espiritual. Não vou orar por vida financeira, não vou orar por família, não vou orar por nenhum sentido de vida a não ser crescimento espiritual. E eu quero orar pelo crescimento espiritual de todos os meus amigos. Tenho certeza que o Espírito Santo que está aqui comigo, me usando nesse momento, ele vai tocar o coração daqueles que precisam se aproximar de Deus. O Espírito Santo que está aqui nesse exato momento, dirigindo essa mensagem, ele irá fazer arder o coração daqueles que estão sedentos pela comunhão com Deus. Aqueles que estão sedentos pela palavra de Deus. Então, meu objetivo é ajudar aqueles que desejam crescerem espiritualmente. Se você cresce espiritualmente, você vai crescer em todos os sentidos. Porque, na verdade, é um efeito, vamos chamar assim de efeito colateral, né? Jesus disse: buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu creio fielmente nessa palavra, nesse segredo. Jesus transmite ali um segredo. Ele percebeu que os discípulos estavam preocupados com o que iam levar em suas viagens missionárias, e ele disse para eles: olha, vocês não têm que se preocupar com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, porque o vosso Pai Celestial, ele sabe do que vocês precisam. Se os pássaros que não plantam, não trabalham, Deus dá o alimento para eles, quanto mais vós, homens de pequena fé, vocês não valem mais do que os pássaros? Já observaram os lírios do campo, que hoje são belos e amanhã são lançados ao fogo? Se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada ao fogo, ervas essas que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E se Deus faz isso com eles, imagine vocês, homens de pequena fé. Jesus estava ensinando os seus discípulos a viverem em plena unção. E não é fácil. Para você desfrutar disso, você tem que se entregar totalmente a Jesus. Você tem que se entregar totalmente aos... voltamos. Você deve se entregar. Fernandinho entrou aí, Fernandinho Ribeiro, Deus abençoe, Fernandinho. Daqui a pouco vou orar aí por você também, tá bom? Ora conosco, vamos crescer. Se cada um orar por seu irmão, imagina esse círculo de oração, o que Deus não faz. É só coisas maravilhosas. E eu vim trazer uma palavra de crescimento espiritual. Não seja mais um no reino de Deus. Eu falo em relação à fé, mais um que se diz cristão, que se diz ser um homem de fé, uma mulher de fé, e fica preocupado, fica preocupada com o que vai fazer, com o que vai comer. O Pai Celestial, ele sabe das suas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Quero convidar vocês a daqui a pouco adorar a Deus. Se você tiver tempo, né? Você pode então adorar a Deus comigo. Adorar a Deus de todo o coração. Mas eu queria compartilhar com vocês uma palavra na conexão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Probleminha na conexão. Vamos em frente, né? Bom, deixa aí. Se cair, volta, né? E olha que bacana, se você tiver uma Bíblia aí, pode ser no celular ou mãos, livro de Daniel. Daniel capítulo 10. Daniel 10. Capítulo 10, versículo... Aliás, 10, versículo 6.
Aliás, vamos começar do 4, versículo 4, porque foi onde começou a visão. Então vamos saber quem era Daniel? Por que Daniel era um homem tão importante para Deus? Você sabe por que Daniel era um homem tão importante para Deus? Porque Daniel era um religioso? Porque Daniel dizia ser um homem de fé? Era isso que fazia um homem tão importante para Deus? Não. O que distinguia Daniel dos demais homens? Porque Daniel era um homem que vivia acima da média. Era um homem que vivia acima da média. Por quê? Ele teve uma ação do povo, era terrível espiritualmente. Para que você entenda essa situação que o povo vinha vivendo, e Daniel estava sofrendo. Já nessa situação aqui, o que houve? Você tem tempo para ouvir? Lembra quando Israel viviam como escravos? Não sei se você assistiu aí os 10 mandamentos, que inclusive foi muito bem, na minha opinião, elaborado. Veja que o povo, o que aconteceu? Vamos voltar. Se você já conhece a história de José, então você sabe que José, ele passou por injustiças, ele foi preso, né? José foi invejado por seus irmãos, jogado no... José passou por tanta coisa na vida dele, mas... Só um minutinho, gente. Pronto. Então o que acontece? José passou por muitas lutas na vida dele, mas José se torna governador do Egito. O Egito ia ser massacrado pela fome. O Egito ia deixar de existir se não fosse a intervenção de Deus por meio de José. E por que Deus? Deus é perfeito, Deus tinha um plano. Deus ia salvar aquela descendência que era pequena naquela época, os filhos de Jacó, porque através dos filhos de Jacó, das 12 tribos ali que iriam se formar, se criar ali a grande nação de Israel. Então tá bom, Deus coloca José como governador do Egito. E qual foi a ordem do... Olha, tá muito difícil aqui essa conexão, não sei o que está acontecendo. O sinal tá muito fraco, mas vamos em frente. E Deus, o que ele faz? Através de José, Deus salva toda a família de Jacó. E o faraó, ele entrega a terra de Gósen para Jacó e seus filhos morarem. Era a terra mais farta do Egito. Você sabia disso? A terra de Gósen, depois do Egito, era a mais farta do Egito. Não é à toa que todo o gado do faraó estava nessa terra. Os pastores que tomavam conta do gado do faraó moravam em Gósen. E o faraó deu aquela terra para Jacó e os seus filhos, né? Para a família de José. Aí eu pergunto a você, Deus não livrou o povo dele da fome? Deus fez ou não fez a parte dele? Além de honrar José, que sofreu muito, Deus livra também toda a descendência, o remanescente, de onde iria sair as 12 tribos e essa nação que logo depois se forma. Você sabe qual é o problema? É que eles viveram dias felizes, né? José ali com a sua família, imagina a alegria de José, muito bacana isso. Não faltou nada para eles, enquanto toda a terra padecia de fome, José e a família dele, o seu pai Jacó e seus irmãos, tinham o do bom e o do melhor ali no Egito. Só que os anos foram se passando, Jacó vem a falecer, os irmãos de José também começam a falecer, José também morre ali com os seus 110 anos de idade, em ditosa velhice, pode-se dizer assim, em plena fartura. E aí, a segunda descendência desses irmãos de José inclusive, o que eles fazem? Eles cresceram no Egito. Esse povo, eles cresceram no Egito, diferente dos irmãos de José, diferente de José, de Jacó, que
trouxeram para o Egito a fé no Deus Todo-Poderoso. Eles trouxeram aquela fé e eles infectaram os egípcios com aquela fé. Mas a geração seguinte não fez a mesma coisa. Eles cresceram no Egito. E o que houve? Ao invés deles conservarem essa fé que Jacó passou para eles, que seus pais passaram para eles, e continuar adorando o Deus que livrou eles da fome, ao invés deles fazerem isso, o que eles fizeram? Eles começaram a adorar o Deus Sete, a Osíris. Eles começaram a adorar aos deuses egípcios, né? Eles começaram a adorar, a seguir as tradições egípcias e se esqueceram do Deus vivo, único e todo-poderoso que impediu que a família deles, a descendência deles, morressem por aquela fome terrível que veio sobre a terra. Então, as gerações que vieram depois de José foram essas gerações que se perderam e começaram a adorar outros deuses. Então, o povo de Israel, até por causa da promessa de Deus, se multiplicava muito rápido. Era muito difícil você encontrar um pai de família que tinha menos de 6 filhos. Eles se multiplicavam muito rápido. E com o passar dos anos, e quando eu falo anos, eu estou falando aproximadamente aí 400 anos. Depois dessa história que você conhece de José, 400 anos depois, geração após geração se perdendo, adorando a deuses egípcios. Eles estavam fazendo tudo errado perante o Senhor. E aí passaram a acolher o mesmo Deus que livrou eles da fome e que deu o melhor a eles no Egito. Foi o mesmo Deus que deu as costas àquele povo. Mas espera aí, Deus deu as costas porque Ele é santo, porque eles deram as costas primeiramente para Deus. É como está escrito: se você buscar a Deus, você vai achar, se você buscar Ele de todo o seu coração. Se você deixar a Deus, Ele tem que te deixar, não porque Ele quer, mas por causa do seu atributo chamado justiça. Ele te ama tanto que deu o filho dele lá na cruz do Calvário para salvar sua vida do inferno, para salvar a minha vida, a sua. Então, quer prova maior do que alguém morrer por você? Quem que você conhece que morreu no seu lugar? Você pode dizer que tem alguém? Olha, não, eu tinha um primo, eu tinha um irmão, olha, eu ia morrer e ele foi no meu lugar, se jogou na frente, sei lá. Jesus fez isso por você. Jesus morreu na cruz por você. Então preste atenção, o povo se perdeu. Então, quando os outros faraós que assumiram ali a linhagem, cada faraó que assumia a linhagem ali do trono, eles não conheciam a história, porque depois daquele faraó que se tornou amigo de José, na época de José, os próximos, eles apagaram a história de José. Você sabia que o Egito, o faraó, eu não lembro qual agora, ele mandou apagar toda a história de José. Eles não aceitavam o fato de um governador hebreu liderar o Egito, ter liderado o Egito. Então eles mandaram queimar, porque no Egito era uma tradição. Todas as histórias do Egito, são registradas, são gravadas ali. E eles mandaram queimar a história de José, para que ninguém soubesse das próximas gerações que um governador hebreu salvou eles da fome. É triste isso, mas o próprio Deus permitiu, porque o povo tinha virado as costas para Deus e foram adorar
a deuses estranhos, deuses egípcios, construídos por mãos humanas, que nada podiam fazer. E o que aconteceu? Depois de 400 anos de humilhação, porque quando um dos faraós percebeu que o povo estava se multiplicando, ele pensou o seguinte: esse povo se multiplica muito rápido, daqui a pouco eles vão tomar o Egito da gente. O que eles fizeram? Subjugaram o povo hebreu, transformaram eles em mão de obra escrava, escravizaram os hebreus. E houve um tempo que quando um bebê nascia hebreu, o que eles faziam? Eles separavam ali os bebês. Se nascesse homem, eles matavam. Se nascesse mulher, eles poupavam, né? Porque não seria uma ameaça para eles. Houve um tempo que os bebês ali foram mortos, os homens, e porque eles não queriam que um exército se formasse contra eles mesmos. Mas depois de tanta escravidão, de tanto sofrimento, gente, o que houve? Alguns naquele meio que já pegaram ali, já nasceram entre uma geração de idólatras, né? Mas que se interessaram pela história de Jacó, de José, do Deus vivo. O que eles fizeram? Eles estavam cansados daquela escravidão. E eles se reuniram para clamar ao Deus vivo. Um pequeno grupo, não foram todos, um pequeno grupo. Eu posso dizer para você que nessa época havia mais de 3 milhões de hebreus. 3 milhões de hebreus. Mas um pequeno grupo se lembrou do Deus de Israel. E o que eles fizeram? Eles clamaram a Deus intensamente. Passaram-se muito tempo e eles não perdiam a fé. Apesar da escravidão, apesar dos maus tratos, da humilhação, eles clamavam dia e noite ao Deus vivo, pedindo para que ele tivesse misericórdia, para que ele se lembrasse da promessa que ele tinha feito a Jacó, a Abraão, a Isaac. Então Deus ouviu o clamor do povo. Então, para resumir a história, porque eu não vou falar da história de Moisés, foi quando Deus levanta Moisés no deserto para libertar o povo dele, né? Mas veja, quantos anos se passaram? 400 anos. Você conhece um pouco da história? O que houve em seguida? Depois das 10 pragas que devastou o Egito. Porque depois das 10 pragas, o Egito, até hoje, o Egito não se levanta. Você sabia disso? A miséria que é naquele lugar. O Egito hoje vive do turismo. O Egito hoje vive do turismo e da exportação e importação de alguns produtos da terra, mas é uma miséria, olha, que não tem fim naquele lugar. Pergunte a qualquer pessoa que tenha visitado o Egito, ou nem precisa perguntar, pesquise hoje como que está a economia do Egito. Deus devastou o Egito com aquelas 10 pragas e nunca mais o Egito se levantou. Nunca mais. Na história, nunca mais. Passou outros faraós aí, teve outros reis, mas nunca mais o Egito se levantou, né? O que houve? Nessa situação, tudo isso aconteceu, Deus livrou seu povo, Deus prometeu dar a terra prometida e deu a terra prometida ao povo. Ou seja, Deus mudou a história de Israel novamente, não mudou? Então eu pergunto, o povo mudou também? Eles aprenderam com os erros das pessoas ali do seu povo do passado? Não. Sabe o que eles fizeram? Novamente Israel se volta contra Deus e adora outros deuses. Novamente Israel peca contra Deus. E eu volto a dizer, por mais que Deus ame você, ele tem um atributo que são as bases do seu governo, são as bases do seu trono: justiça, retidão. Justiça e retidão são as bases do trono de Deus. Deus, por mais que ele te ame, Deus não pode
atender você se você anda de forma contrária à palavra dele. Essa é a verdade. Alguns pregadores não falam isso e procuram serem motivacionais. Sabe o que é um pregador motivacional? É aquele que só levanta o ânimo do povo. Aí ele diz assim: não, você vai vencer. Gente, Deus está com você, tenha fé, essa situação vai mudar e tal. Olha, é só vitória, só vitória, só vitória, maravilha, só vitória. Mas a verdade é que não é assim. A verdade é que para você ter vitória, você precisa estar de acordo com Deus, em acordo com Deus, em sintonia com Deus. Não se engane. Não se engane, porque sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Sacrifício, o verdadeiro sacrifício, é você renunciar às suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, do Criador. Esse é o maior sacrifício. Quando Davi pecou, Davi fez uma oração para Deus e ele disse o seguinte: Senhor, o meu pecado, ele está destruindo minha vida, meus ossos estão secos por causa do meu pecado. Davi, ele diz para Deus isso: eu até te ofereceria animais em sacrifícios, mas eu sei que o Senhor não deseja isso, porque sacrifício para o Senhor é um espírito reto, é um coração quebrantado. Então, a maior renúncia, o maior sacrifício é a nossa renúncia diante de Deus. E Deus já tinha livrado Israel da escravidão. Deus já tinha livrado Jonathan. E aí, Jonathan, Deus abençoe. Tamo junto, meu irmão. Deus já tinha livrado Israel da escravidão, sendo que Israel era culpado, né? Israel tinha dado as costas para Deus. Mesmo assim, depois de 400 anos, Deus deu a vitória para eles, libertou eles da escravidão e oprimiu aqueles que oprimiam eles. Ok? Mas o que Israel fez? O que o povo de Israel fez? Depois de muitos anos, novamente se voltam para deuses estranhos, pecam contra Deus e levantam altares nos montes em honra a deuses pagãos. Foi isso que eles fizeram em agradecimento com Deus. E você acha que isso durou o quê? 1 ano? 2? Não, minha amiga. Foram muitos anos de rebeldia. E Deus levantava um rei. Aí a coisa melhorava um tempo. Quando o rei falecia, o povo fazia tudo de novo. Exemplo disso foi na época do rei Davi. Foi uma época onde o povo se voltou para Deus. O rei Davi levou o povo a adorar o Deus vivo, né? Salomão também foi uma época de paz, apesar que no final Salomão cometeu os seus desvios espirituais, mas foi uma época de paz. Também o rei ali, Ezequias, né? Também na época de Acais e outros reis, alguns fizeram o que era certo, aí vinha aquele tempo de paz, porque quem serve a Deus tem paz. Quando você tira da tua vida tudo aquilo que não agrada a Deus, então vem paz. Deus é justo. Você sabia? Deus é justo. E quando você faz o que agrada a Ele, Ele mesmo faz questão de te abençoar. Ponto. Ele abençoa por causa do atributo. Lembra do atributo chamado justiça? Então, Ele é justo e Ele prometeu. Como que eu não vou confiar num Deus que fez um juramento contra Ele mesmo? Ele fez um juramento dizendo assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, se resseque a minha mão direita e apegue-se a minha língua ao paladar. Você já viu alguém falar isso? Você já viu alguém jurar dessa forma? Um Deus que jura que se ele esquecer de você, a mão direita dele ia ficar leprosa e a língua dele ia se apegar ao paladar. Elias, onde é que está escrito isso? Pode procurar lá no Salmo, aqui ó, para você ver, Salmo 137, ou é o 135, deixa me ver, 137, 5, 137, só um minutinho,
137. Deixa eu ver aqui. Ele faz um juramento dizendo: se eu me esquecer de você, Jerusalém, que se resseque minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar. Deixa eu ver aqui. É o Onde está? Aqui, ó. 137, isso mesmo, 137, versículo 5. Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca. Quem é que tem a língua presa? Quem tem a língua presa, grudada no céu da boca, é o quê? Mudo. Que a língua me grude ao céu da boca se eu não me lembrar de ti, se eu não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Como é que você não confia num Deus desse? Fala pra mim. Um Deus que jura por Ele mesmo que se Ele esquecer de você, Ele vai ficar com a mão direita dele leprosa e Ele ao mesmo tempo ficará mudo. Como é que você pode duvidar de um Deus desse? Agora, você tem que fazer sua parte, porque Ele vai fazer. Sem sombra de dúvida, Ele vai fazer a parte dele, e você tem que fazer a sua. Então, o povo se esqueceu de Deus. Agora eu chego aqui em Daniel. Depois de muitos anos, aconteceu o exílio. Você já deve ter ouvido falar do sofrimento do povo no exílio da Babilônia. O povo foi exilado. Jerusalém foi cercada. Seu rei teve os seus olhos vazados, furados. Seus filhos foram mortos diante dele. Isso porque ele não ouviu o profeta Jeremias. O rei não deu ouvidos ao profeta Jeremias, que profetizava a verdade. E ele preferiu ouvir os outros profetas que profetizavam mentiras. Então Jerusalém se afasta de Deus, foi cercada por Nabucodonosor, foi exilada, e foi nesse exílio aí que Deus levanta alguns profetas lá dentro, né, depois de muito tempo de sofrimento, para salvar o povo. Foi justamente no período do exílio que Deus levanta Ezequiel, quando ele estava debaixo de uma árvore, que eu não lembro o nome agora, a Bíblia chega a dizer. Ele estava deitado e ele tem uma visão, e um anjo diz para ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E ali começa as visões de Deus para Ezequiel do que iria acontecer, qual era o futuro de Israel, né? E o que houve? Nessa época aqui, Daniel inclusive foi um dos prisioneiros quando o rei atacou Jerusalém. Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram também levados para a Babilônia. E aí, pulando toda essa trajetória, Daniel foi livre da cova dos leões, né? Deus envia o anjo, livra ele, enfim. E Daniel teve visões aqui a respeito do futuro do povo. E Daniel, ele orou pelo povo, ele jejuou pelo povo. E nesse dia aqui ele teve uma visão. Daniel capítulo 10, versículo 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio Tigre. Olhei para cima, diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre minhas mãos.
me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, agora preste atenção, hein? O que o anjo de Deus fala para Daniel. Aqui está o grande segredo. Aqui, ó, no versículo 11. Aqui está o grande segredo. Você, como uma pessoa que tem fé, um homem de fé, uma mulher de fé, imagina você ouvir isso aqui, ó, de um anjo de Deus. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Como que ele sabia? Como que o anjo sabia que Daniel era muito amado? Seguindo aqui a leitura. Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo, e ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. É o que Deus está falando para você agora. Não tenha medo. Se você permanecer com Deus, Deus estará com você. Você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar nas palavras de Deus, você vai acreditar em quem, meu amigo? Quem te ajuda? Quem se importa com você como Deus se importa? Ao ponto de dar o filho dele naquela cruz para salvar você da dívida espiritual que você e eu tínhamos, que foi paga com o sangue do Cordeiro. Então veja, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Em outras traduções bíblicas está escrito assim: Daniel, homem muito amado, não temas. Desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim até você. Veja, a partir de que dia Deus ouviu Daniel? Desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração. Em quê? A compreender-me, a humilhar-se perante a mim. Quando a pessoa ela se aplica em ter comunhão com Deus, ela se aplica ali nesse relacionamento com o Pai, então esse entendimento que ela passa a ter vai aproximá-la de Deus e as suas orações passam a ser ouvidas. Mas como assim ouvidas? Antes, Deus não estava me ouvindo? Deus estava te ouvindo. Deus está te ouvindo agora. Deus está me ouvindo agora. Só que há uma diferença entre Deus ouvir e Deus responder. Tem muita gente aí sendo ouvida por Deus, mas Deus não pode responder suas orações. Volto a dizer, Ele tem ali seus atributos de governo, as bases do seu trono, justiça e retidão. Ou seja, se você não o ama, se você anda pelas trevas, em caminhos tenebrosos, Deus ele te ama, mas ele não pode responder você. Ele não pode, porque se ele te responder nessa situação, sem que você queira ele, se ele passar por cima do seu livre-arbítrio, ele passa a ser injusto e ele quebra seus princípios, ele vai esmagar seu atributo, seu maior atributo ali, aliás, seus maiores atributos, que são a justiça e a retidão. As bases do seu trono serão destruídas. Então, por mais que Deus te ame, e ele com certeza tem livrado muita gente aí, mesmo que essas pessoas não busquem a Ele, não é porque Ele esteja passando por cima da justiça, não. Ele tem livrado muita gente pela misericórdia, né? A questão do livramento é que Deus ele quer poupar aquela pessoa de descer a cova do desespero sem que receba a salvação
né? Sem ter a chance de receber a salvação. Então a misericórdia de Deus é o que tem poupado muita gente hoje em dia. Você sabia disso? Você sabia que tem muita gente que ela acha que somente a fé é o suficiente, porque até hoje ela faz ela vem fazendo tanta coisa que ela sabe que é errado, mas ela faz e nada de mal acontece. Aí ela acha o seguinte, tá vendo? É porque Deus me entende. Claro, Deus entende você. Mas é a misericórdia dele que não permite que o diabo toque em você. Porque ele está lhe dando a chance. A cada manhã, quando o sol nasce, Deus está dando uma chance de você fazer tudo corretamente. De você abandonar o que não provém dele. A cada dia que tem, as pessoas, cada dia que nasce, que o sol nasce, as pessoas têm a oportunidade de andarem com Deus, de se consertarem. Você acha que as pessoas que estão no inferno agora não tiveram milhões de chances? Tiveram. Deus é justo, meus irmãos. Deus é justo. Ele não dá uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco chances. Ele dá milhões. Ele dá milhões de chances. Ele tenta falar com a pessoa de todas as formas. Ele usa um, ele usa outro. É um versículo que a pessoa vê em algum lugar. Ela liga a rádio, tem alguém falando de Deus com uma palavra que é para ela. Mas ela se faz de sonsa e não ouve. Né? Ela está trocando ideia ali num grupo, né, socialmente ali com seus amigos. É quando alguém fala alguma coisa da luz, do bem, de Deus. Ou seja, Deus usa até pessoas das trevas para alertar ela, mas ela não ouve, ela não ouve, ela não ouve. O coração dela é duro, dura como diamante. Ela não ouve. Ela não ouve. E ela se deixa levar por aquela vida. E a misericórdia de Deus está ali. Ao contrário do que muitos pregam, que a misericórdia de Deus não tem fim. E claro, tem passagens bíblicas sobre isso. Mas eu também provo na Bíblia aqui, quando Deus ele diz, numa certa ocasião, Deus já estava por aqui. Vamos abrir o jogo aqui. Deus já estava de saco cheio. Me perdoe a expressão. Já estava por aqui com o povo. Deus deu tantas chances, fez tantas alianças aí, reconciliou-os, né? Ele colou, vamos dizer assim, tantas alianças quebradas com o povo dele, e o povo não estava ouvindo. Então o que Deus fez? Há um versículo que diz, eu não tenho mais paciência com esse povo. Palavra de Deus. Eu não tenho mais paciência com esse povo, porque o povo era duro de coração. Nada fazia o povo se converter. Eles não ouviam a voz de Deus. E não tem muita gente assim? Não tem muita gente que, infelizmente, ela só vai aprender quando a dor chegar. É duro isso, né? E às vezes você tenta ajudar, você orienta, você diz, não vai por aí, não faz isso, pois isso não vai acabar bem. Mas a pessoa não ouve. É um cristão jogador de pôquer. Ele paga para ver. E ele vai ver. Por isso que a Bíblia diz que a sentença daqueles que andam na maldade tarda, por causa da misericórdia de Deus. Mas ela chega. A sentença chega. Então, meus irmãos, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: Deus quer dar o melhor para você. Daniel era um homem muito amado. E você sabia que você pode ser uma pessoa muito amada? Você é amada, eu sou amado, mas podemos ser pessoas muito amadas por Deus. Isso requer um sacrifício da nossa parte, de você andar de acordo com Ele. Quer que eu prove para você? Eu vou fazer uma pergunta aqui, e essa pergunta ela vai esclarecer se você realmente ama a Deus mesmo. Se você realmente ama a Deus de verdade. Até que ponto você ama a Deus?
Até que ponto você pensa, eu não posso viver sem Deus? Até que ponto? Você ama mais a Deus que a sua esposa? Você ama mais a Deus que o seu marido? Você ama mais a Deus que sua namorada? Você ama mais a Deus que o seu namorado? Você ama mais a Deus do que os seus pais? Do que seus bens? Você ama mais a Deus do que essas coisas? Você é aquela pessoa que não consegue ficar um dia sem falar com Deus? Ou você é aquele tipo de pessoa que se lembra de Deus uma vez no mês? Ou talvez na semana, mas de vez em quando? Ou você é aquela pessoa que vai dormir sem sequer agradecer a Deus por aquele dia? Por livramentos que você teve, que você nem viu, nem percebeu? Quantas vezes o diabo tentou te matar e você nem viu? Quantas vezes o diabo armou ciladas para você? E quando você saiu de casa para trabalhar, ele tentou acabar com a tua vida? É isso mesmo. Ele tentou acabar com a tua vida, mas não conseguiu. Foi aquele dia lá que você acordou tarde, lembra que você perdeu a hora? Foi aquele dia lá que você, que já está acostumado a fazer o mesmo trajeto para o trabalho, pegou um caminho errado? Foi aquele dia lá que o pneu do carro furou? Você lembra disso? Foi aquele dia que faltou energia na casa bem cedo e atrasou você? Aquele dia que aconteceu uma porção de coisas ruins, aparentemente, foi naquele dia ali que Satanás tentou acabar com a tua vida. E Deus livrou você. E você nem viu. Você nem percebeu. É muito triste, sabe? Alguém viver longe de Deus é muito triste. Mas do mesmo jeito que alguém vive nas trevas e longe de Deus, esse mesmo alguém pode viver na luz e perto de Deus. Você já experimentou viver em plena comunhão com Deus? Faça um teste. Eu desafio qualquer um que está assistindo agora. Se você separa 20 dias da tua vida, 20, 30 dias, e você vai viver em plena comunhão com o Pai. Você vai meditar na palavra dele, você não vai se envolver com redes sociais, a não ser se envolver com isso aqui, ó, porque eu estou usando a rede social aqui, mas para levar a palavra do meu Deus até você. Se for para entrar na rede social para algo que vem te edificar, ponto para você. Continue assim. Faça um teste de alguns dias, você buscar a Deus como nunca buscou, meditar na sua palavra, dizer não àquelas amizades que te levam ao erro, porque você deve orar por eles. E se você muda, pode ser que o Espírito Santo toque no coração deles e eles olhem para você e digam, poxa, eu vou mudar também. Se ele mudou, eu posso mudar também. Porque a gente tem que mudar, gente. A gente tem que melhorar a cada dia. A gente tem que se entregar a Deus verdadeiramente se nós quisermos ver a glória de Deus em nossa vida. Tudo o que você precisa, Deus pode te dar. Ó, no estalar de dedos, você pode receber uma boa notícia aí agora. Teu telefone pode tocar com uma boa notícia. Se Deus quiser, Ele pode fazer isso agora por você. Mas então a pergunta é, por que Ele não faz? Porque Deus não precisa apenas de fé para te abençoar. Não é apenas esse requisito que Deus quer para te abençoar. Fé. Fé você tem. Fé eu tenho. O requisito que Deus procura em nós é uma coisa chamada amor. Deus está procurando pessoas que tenham sede e fome da presença dEle. E quando Ele encontra, Ele dá tudo a essa pessoa. Até o que ela não pediu, ela recebe. Porque essa é a recompensa desse Deus maravilhoso. Bom, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Você não vai vencer longe de Deus. Tá? Não pense que você vai vencer longe de Deus, porque você não vai vencer longe de Deus. Você pode ser muito bom no que você faz. Você não vai vencer longe de Deus. Mas com Deus, eu te garanto que você não só vai vencer, como vai se estabelecer na vitória. Mas depende de você. Eu vou fazer
nesse momento eu vou orar. E se você quiser me acompanhar, se você quiser também falar com Deus nesse momento, espero que Ele faça um grande milagre de avivamento dentro de você, nesse instante. Tá bom? Então vamos falar com Deus? Vamos adorá-lo? Meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, nesse exato momento, Pai, que seja feita a Tua vontade e não a minha. O Senhor é um Deus tão maravilhoso. O Senhor é um Deus tremendo. Pai, toque nos corações das pessoas que nesse momento participam dessa transmissão. Mostre a elas, Pai, que elas não vão encontrar felicidade em lugar nenhum que não seja no Senhor. Faça arder o coração dessa pessoa nesse momento. Que o Espírito Santo, em forma de fogo, invada o coração dela agora nesse momento, tocando em cada parte do seu ser, do seu espírito e do seu corpo. Pai, ajuda essa pessoa a se tornar aquela pessoa que o Senhor planejou, aquela que está lá nos teus planos, no teu livro. Como disse Davi, que no teu livro todos os meus dias estão escritos e contados. Como eu te amo, meu Deus. E isso que eu faço aqui, Pai, não é para minha glória. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu que também sou um dos maiores pecadores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Meu Pai, faça a Tua obra na vida dessa pessoa. Faça a Tua obra em nossa vida. Que o Senhor venha tirar da nossa vida tudo aquilo que impede do Teu Espírito ter total liberdade. Tudo aquilo que impede do Teu Espírito nos usar 100%. Nós queremos ter intimidade com o Senhor, como Daniel. Nós queremos ter, meu Senhor, esse tipo de relacionamento, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O que seria de nós se o Senhor não estivesse em nossa vida, meu Deus? Quantas vezes o mal tentou nos destruir? Eu te louvo, meu Pai. Bendito seja o Senhor, Cordeiro de Deus. Bendito seja o teu reino que nunca terá fim. Louvado seja o Senhor. O teu nome está acima de todos os nomes. E não há ninguém como o Senhor. Quem pode fazer o que o Senhor faz? Quem pode, meu Deus, dar ordens ao mar e dizer: vem até aqui e daqui você não passará? Quem tem esse poder de governar o mar? Quem pode governar o vento? Quem pode dizer ao vento para onde ele pode ir e para onde ele não deve ir? Quem tem o poder de fazer chuva cair do céu? Quem tem o poder, meu Senhor, de fazer brotar da terra as árvores, os legumes? Quem tem o poder, meu Deus, de fazer essas coisas? Quem tem o poder de olhar dentro do coração humano como o Senhor olha? Jesus, quem tem o poder de conhecer nossos pensamentos como o Senhor conhece? Quem tem o poder de dar a vida e de tirá-la? De trazer o morto à vida, como aconteceu com Lázaro? Quem tem o poder, meu Deus, de fazer o que o Senhor faz? Um Deus que é mais eterno que a própria eternidade. Um Deus que é mais profundo
que o mais profundo que o conceito de profundidade. Quem pode descrever o Senhor? Quem pode medir o teu poder, Pai? Quem pode se igualar a Ti, Deus Todo-Poderoso? Eu sou apenas um vermezinho aqui, na Tua presença nesse momento. Que o Senhor tenha misericórdia. Quem sou eu para pedir a Tua justiça? Uma vez que eu sou justo, que eu sou injusto, meu Senhor. Não há justos diante de Ti. Como eu poderia exigir alguma coisa de Ti, se até nos Teus anjos o Senhor encontra defeito? Imagine em mim, meu Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus eterno, que de geração em geração tem cuidado daqueles que Te amam. Espírito Santo, cobre o Teu povo agora, e enquanto nós Te adoramos, faça desaparecer todo o mal da vida do Teu povo. Se tem alguém doente agora, seja curado, porque o Espírito do Senhor invade o seu corpo agora, com a paz, com a alegria, com a justiça, com a cura, com a libertação. Jesus, toca agora em cada parte do corpo dessa pessoa, e sabe aquele sofrimento, meu Deus, que está ali no coração, que faz essa pessoa chorar por causa da decepção. Arranca esse sofrimento, arranca essa dor e enche o coração dela de paz, de alegria, alegria celestial, alegria que só o Senhor pode dar. Bendito seja o Teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, abençoe todas as igrejas, meu Pai. Abençoe todas as igrejas, todos os líderes sejam tocados pelo Senhor, para que façam a coisa certa, para que preguem um evangelho puro, meu Deus, um evangelho autêntico, sem desvios. Toque em todos os líderes espirituais. Meu Deus, faça uma limpeza nesse país, na política. Aqueles que oprimem o Teu povo, meu Deus, aqueles que tiram do pobre, arrancam da viúva e do órfão aquilo que pertencem a eles, meu Deus, que sejam eles distanciados de seus cargos, para que homens justos governem em seus lugares. Faça uma revolução nesse país, traga um despertamento. Meu Deus, levante homens que tragam um avivamento para esse país, um avivamento espiritual, que a Tua igreja venha acordar, meu Deus, desse sono da morte, e que se levante uma igreja como nos dias dos apóstolos, igreja essa cheia de alegria, meu Senhor, de fogo do Espírito Santo, uma igreja que compartilhavam ali entre si o que possuíam, e não havia ninguém pobre, porque grande era o amor daquelas pessoas, porque era uma igreja que tinha comunhão com o Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o trabalho de Atos continue. Eu oro para que o Senhor venha ungir em todas as partes do mundo servos como John Wesley, como Charles Spurgeon. Que o Senhor levante homens, meu Deus, que nada queiram a não ser o Senhor, e que temam ao Senhor, para que aconteça uma revolução, como aconteceu em 1905, ali na rua Azusa. Meu Deus, que o Senhor faça de novo o que o Senhor fez no passado. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Levanta homens que tenham sede da Tua presença e que vão trabalhar arduamente dia e noite para que um avivamento aconteça nesse país, para que o mal não venha sobre o Brasil, para que o pior não aconteça, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia dessa nação,
Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que nunca falte o óleo sobre nossas cabeças. Pai, visite aquela pessoa que foi esquecida lá no hospital, meu Deus. Aquela pessoa que foi esquecida pela família lá. Mas o Senhor não esqueceu. Envia anjos com a cura agora. Envia anjos, meu Deus, com a cura. E arranque aquele câncer maldito, a AIDS, o câncer no sangue. Que o Senhor venha curar essas pessoas, meu Deus. Visita aquele que foi abandonado, que está agora na rua, passando fome, passando frio, meu Deus. Pai, visita agora os que sofrem, que sejam consolados nesse momento. Aqueles que foram rejeitados por tanta gente, mas eu sei que o Senhor nunca rejeitou eles. Envia pessoas para abençoar, envia pessoas para levar o alimento, a comida, a roupa e principalmente a Tua palavra. Espírito Santo, em nome de Jesus, faça uma obra completa agora. E se eu acho graça aos Teus olhos nesse momento, eu não sou nada, mas eu faço de todo o meu coração. Sonda o meu coração agora, Jesus, e veja se há em mim hipocrisia. Veja se há em mim falsidade. Veja se há em mim qualquer sentimento de glória própria. Mas se eu estou aqui de coração, e se minhas palavras são sinceras, todos aqueles que oram comigo agora são abençoados. Todos. Em o nome de Jesus eu determino que sejam tocados pelo Senhor e que uma chuvarada de bênçãos, de boas notícias aconteçam a partir de hoje na vida dessas pessoas. Pode confiar, meus irmãos. Deus vai tirar você dessa situação. O meu Pai, o nosso Pai, Ele vai tirar você dessa situação. Ele começa a partir de agora, dessa oração. Ele começa a trabalhar a tua vida com coisas sobrenaturais que vão começar a acontecer já a partir de agora. Meu Deus, que a minha palavra ela venha a ser honrada pelo Espírito do Senhor e que ela não caia no chão como foi a palavra dos profetas. Eu determino a bênção na vida de cada um dos meus amigos. Os que estavam doentes estão curados. Os que estavam sem empregos vão encontrar trabalho porque o Senhor já abre portas. Meu Deus, aqueles que foram abandonados já se sentem consolados. E os que tinham tristeza agora passam a ter alegria. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Te agradeço. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. E que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa na sua vida, tá bom? Eu demorei um pouco, mas, bom, quem está no controle é o Espírito Santo e não eu. Espero que você se apegue com Deus, medite na palavra de Deus, que você, sabe, transforme isso aqui, ó, que você transforme a Bíblia, a palavra de Deus, na coisa mais preciosa na tua vida. E confie em Deus. Não desista. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai honrar você no tempo certo. Não se preocupa não. Aquele problema lá que vem afligindo você, Deus já está trazendo até você a solução. Você só tem que confiar. Você só tem que confiar e estar perto de Deus. Quando você estiver perto de Deus, ninguém vai tocar num fio de cabelo seu. Ninguém. E tudo que você precisar no dia a dia, o Espírito de Deus vai prover para você. Tá bom? Deus abençoe você. Eu disse que domingo eu ia começar a leitura da Bíblia. E eu já estou fazendo. Se você quiser também iniciar a sua leitura bíblica e quiser falar comigo no Facebook, eu gostaria muito também de participar. Se você tiver alguma dúvida, quiser comentar algum versículo comigo, tá bom? Eu estou à disposição. Quando se trata da palavra de Deus, eu tenho todo o tempo do mundo.
tá bom, gente? Eu só uso o meu Facebook para divulgar Jesus Cristo, a palavra dele e completar aí a carreira da fé. Eu uso de todos os meios. Também tenho o Instagram, você pode também me adicionar lá, eu posso também seguir você, tá bom? Elias Batista 33, meu Instagram, Elias Batista 33, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo conduza a tua vida e que chegue o dia que você me procure no Facebook para dizer: Elias, eu participei da tua oração, naquele dia eu ouvi o que Deus falou através de você e eu já tenho um testemunho para dar. O segredo é esse. Agora, para encerrar aqui, grava isso que eu vou te falar, tá pronto? Charles Spurgeon disse: cuide da sua comunhão com Deus, de todo o seu coração, e Ele cuidará da sua prosperidade. Gravou isso? Cuida da tua comunhão com Deus e Deus vai cuidar de todo o resto. Deus abençoe, meus irmãos. Beijo no coração de vocês e até a próxima transmissão. Até lá.